Logo após o lançamento de Um Mundo Perdido Jurassic Park, a Universal Pictures começou a pré-produção de Jurassic Park 3 em 1998, só que tinha um pequeno problema. Ninguém sabia sobre o que ia ser o terceiro filme. O Spielberg não queria dirigir o filme porque queria fazer outros projetos e não tinha mais livros de Jurassic Park para serem adaptados. E eu super consigo imaginar a produção correndo atrás do Michael Crichton pedindo, pelo amor de Deus, escreve um novo livro, e ele saindo correndo falando, quero não, valeu. Mas a pré-produção continuou mesmo assim e caraca, que bagunça. Primeiro que não sabiam decidir que história produzir e foram muitas ideias lançadas. Algumas muito boas e outras super sem noção. Mas no fim das contas, o filme começou a ser filmado sem nem ter roteiro fechado. Eles foram gravando várias cenas e juntando o que ficou bom. Tanto que o elenco de sacanagem falava assim, acho que quando a gente terminar as gravações, a gente vai receber o roteiro de presente. E eu vou te falar que eu acho super interessante falar das propostas das ideias de histórias que tiveram para um terceiro Jurassic Park. Sendo a mais popular hoje em dia, a infame história dos dinossauros híbridos com humanos, que já tem vídeo aqui no canal falando a respeito, então checa lá se você desconhece essa história. Mas beleza, e as outras histórias propostas? A primeira seria que os dinossauros iam contrair uma doença perigosíssima que poderia ser passada para os humanos, o que poderia levar à extinção tanto dos humanos quanto dos dinossauros. Daí o nome, Jurassic Park Extinção. E caraca, dava pra ver o quanto medonho e sombrio seria esse filme. Tinha pôsteres com o logo do Jurassic Park todo destroçado, e alguns deles, em vez do icônico esqueleto de tiranossauro, tínhamos um esqueleto de um feto humano. Ok, isso é medonho, mas ao mesmo tempo me fez ficar curioso pra saber mais dessa história. A segunda proposta de história seria que pessoas estariam sendo mortas no continente por algum tipo de criatura. Alan e Billy vão investigar essa treta, o que eventualmente os fariam ir para Ilha Sorna, junto com uma naturalista chamada Simon, um cara rico chamado Paul Ruby, um militar chamado Cooper e o filho de Paul Ruby chamado Milo. Milo, tipo o cachorro do Máscara? E no fim, seria descoberto que pessoas no continente estariam sendo mortas por pteranodontes. Beleza, agora, sabe por que essa história é interessante? Porque os atores que atuaram em Jurassic Park 3 foram instruídos de que fariam essa história, não a que eventualmente vimos no filme que conhecemos. A história de Jurassic Park 3 foi vomitada em cima da hora, e durante a produção, ninguém sabia qual que era o começo, o meio e o fim, o que resultou em um filme que para alguns é o pior da franquia, mas que para mim não é exatamente tão ruim assim. É de fato um filme fraco, mas tem alguns elementos interessantes que eu acho que se tivessem sido melhor trabalhados, o filme poderia ter sido melhor. Mas e aí, como foi ver Jurassic Park 3 quando criança? É sempre bom lembrar que nessa época eu era um moleque chato que ficava pentelhando os outros toda hora falando de dinossauros. Que bom que isso mudou hoje em dia, hein? Mas a questão é que por conta desse meu vício, eu já tinha decorado todo o primeiro e o segundo filme de Jurassic Park. E quando meu tio me trouxe um jornal falando que ia ter um novo filme, eu fiquei extremamente ansioso. O quê? Vai ter um novo Jurassic Park? Isso vai ser demais! Só que o problema é que todo o marketing vendia Jurassic Park 3 como um filme assustador, macabro e sombrio. Tanto que no dia que eu fui no cinema com a minha mãe assistir Jurassic Park 3, eu falei... mãe, podemos ver Shrek ao invés de Jurassic Park 3? E aí minha mãe, graças a Deus, eu não aguento mais dinossauros. Pois é, teve que aguentar um dragão flamejante no Shrek. Mas beleza, Shrek foi lindo, perfeito, um dos melhores filmes da história do cinema. Porém, enquanto eu tava lá vendo Shrek, eu tava ouvindo a musiquinha do Jurassic Park na sala do lado. O que só me fez pensar, será que algum dia eu vou ter coragem de ver esse filme assustador de Jurassic Park? Aí um belo dia o filme passou na TV e eu consegui finalmente assistir. O filme começa mostrando a Ilha Sorna, palco dos acontecimentos do filme anterior, e eu acho hilário que logo em seguida de mostrar o nome da ilha, eles botam uma legenda em caixa alta, negrito vermelho gritante dizendo restrito. Palavra essa que significa algum otário vai inventar de voar de parapente aí sem se preocupar com o fato de que essa ilha é cheia de dinossauros comedores de gente. É sério, tá no dicionário. Aí o otário, não satisfeito de botar a própria vida em perigo, tem que inventar de levar o moleque também. Tá lá os dois voando, se divertindo, um perguntando pro outro se já conseguiu ver algum dinossauro, até que o barco que tá guiando os dois passa por uma neblinazinha e... ai meu Deus, a neblina era carnívora.
Tá, claramente algum bisonhossauro comeu a tripulação, e antes que o barco batesse em umas pedras, o otário solta a corda do parapente e os dois planam em segurança para a Ilha Sorna. Pera, em segurança? Desculpa, eu quis dizer, fudeu, eles vão para a Ilha Sorna. Enquanto isso, temos um pirralhinho chamado Charlie brincando com os dinossauros de brinquedo, e quem está tomando conta dele? O Alan Grant. Que bom saber que o Alan amadureceu a ideia de ter filhos Ué, oi? O cara tá talaricando o Alan Grant? Tá, falando sério. Essa é a parte que eu mais odeio nesse filme, porque ela destrói todo o final do primeiro filme. Lembra quando o Alan olha pra janela e vê os passarinhos voando e pensa: se os dinossauros evoluíram para as aves, por que eu não posso evoluir também e começar a gostar de crianças e quem sabe construir uma família com a Elliot? Mas não, vem um talarico aí e destrói tudo isso. E a pior parte é que não tinha necessidade de fazer isso. Se você vê o filme todo, você percebe que não tem propósito na história a Elliot ser casada com outro cara. Ela facilmente poderia ser casada com o Alan e ter uma família com ele, e a história ia seguir da mesma forma. Mas como durante a produção os caras não tinham terminado o roteiro, sei lá, vai que eles estavam pensando em algum final que o marido talarico era comido ou algo assim. Enfim, logo após a pior cena desse filme, temos uma das cenas que eu acho uma das mais interessantes. Engraçado como as duas são tão próximas uma da outra. Elliot, durante o jantar, pergunta sobre o que Alan está estudando e ele fala raptores. Aí ela, seu sádico. Tá, falando sério. O Alan está fascinado com a ideia de que os raptores eram extremamente inteligentes, usando como referência a experiência que eles tiveram no incidente do primeiro Jurassic Park. Ele reparou que os raptores eram capazes de se comunicar, o que explicaria como eles coordenam seus ataques em bando. Alan vai mais além e fala que se não fosse pelo cataclismo que dizimou os dinossauros no final do período Cretáceo, é bem provável que os raptores se tornassem a espécie dominante do planeta em vez dos humanos. Ok, isso é extremamente interessante e eu estou completamente interessado nisso. Mas quando ele vai apresentar essa ideia em uma palestra, a galera só tá interessada em falar da treta do Jurassic Park e do ataque do Tiranossauro em San Diego. Ô caralho. Mas até que essa cena da palestra é interessante porque ela deixa uma coisa muito clara sobre a franquia de Jurassic Park. O Zé Ruela chega e fala para o Alan que por mais que a teoria dos raptores inteligentes seja boa, quando as Nações Unidas decidirem o que fazer com a Ilha Sorna, cientistas vão ir para lá e vão descobrir na íntegra se os bichos de fato são tão inteligentes assim. Aí o Alan manda ô mané! Dinossauros viveram há 65 milhões de anos atrás. O que sobrou deles está fossilizado nas rochas e é nas rochas que os verdadeiros cientistas fazem verdadeiras descobertas. E ainda conclui dizendo que o que John Hammond e a galera do Jurassic Park fizeram foram criar monstros geneticamente modificados para um parque temático. Por mais que a explicação do Sr. DNA no primeiro filme já tivesse deixado claro que os dinossauros do parque talvez não fossem exatamente como eles eram na vida real por conta da fusão do DNA de sapo, essa cena reforça mais uma vez de que os dinossauros trazidos de volta à vida não são dinossauros de verdade. Eles são monstros criados em laboratório e realmente são. Aí uma doida pergunta pro Alan se ele não iria pra Ilha Sorna pra estudar os dinossauros de lá, e o Alan claramente fala: "Tu é doida, mulher?" Tá, caô, ele fala que não tem força no céu ou na terra que o faria ir até essa ilha. Assim, a não ser que paguem uma quantidade absurda de dinheiro, mas chegaremos lá. Alan parte para se encontrar com seu estagiário chamado Billy, e Billy explica que pegou parte do orçamento da escavação que estavam fazendo para alugar uma espécie de impressora 3D. Agora, pra quê? Bom, para fazer uma câmara de ressonância de um Velociraptor. E que porra é essa, você deve estar se perguntando? Mano, é praticamente uma flautinha que tu assopra e faz som de Velociraptor. O Tim Maia tinha uma câmera de ressonância também. A gente podia recriar dele usando esse troço aí. Aí a gente saía na rua fazendo aqueles sons que ele fazia, tá ligado? Mas beleza, o bagulho assustadoramente funciona e o Alan fica encantado com o brinquedinho. Aí aparece um doido chamado Paul Kirby, um maluco rico que convida Alan e Billy pra jantar com ele e sua esposa. Agora, pra quê? Pergunta você, espectador, com um olhar suspeito.
pra falar que eles são um casal radical que já se aventuraram por todo o globo. O Rio Nilo, Galápagos, Tijuca, a montanha mais alta do mundo. E a esposa do doido fala que tem até lugares reservados pro primeiro voo comercial para a Lua. Seria esse um indicativo que teremos Jurassic Park no espaço? Mas agora, eles querem fazer um voo pela Ilha Sorna e querem que Alan seja o guia deles. Alan educadamente fala, vai tomar no... Tu tá maluco, mané? E o Kirby fala, tô. Toma dinheiro e partiu. Fechou, bora. Alan, seu mercenário miserável. Mas foi por uma boa causa. Ele fala que vai usar o dinheiro pra manter a escavação dele em andamento. Mas ainda assim, seu mercenário miserável. O avião parte em direção à Ilha Sorna, mas antes mesmo de chegar, o Alan dá de cara com o primeiro dinossauro do filme. Alan! Muita gente não gosta dessa cena, mas quando eu vi isso pela primeira vez, eu gargalhei em excesso. Tu não falou que o Velociraptor falava, que tinha flautinha de ressonância, então toma teu Velociraptor falante aí, ô mané. Agora, imagina o Velociraptor falando com a flautinha de ressonância do Tim Maia. E para presidente, Tim Maia, I love you! Tá, mas isso aí era só um sonho e o Alan acorda a tempo de ver o avião chegando na ilha. Aí é aquela coisa bonita, né? O avião passando por cima dos dinossauros, aquela trilha icônica do Jurassic Park, e aí o Kirby manda aterrissar o avião e o Alan fala não, e o Kirby fala meu pau na sua mão, e aí o Alan é desmaiado na porrada e o avião aterriza. É uma boa viagem. Quando o Alan acorda, Billy explica que aparentemente o casal tá procurando por alguém, só que o Alan tá cagando se eles estão procurando por alguém. Ele quer sentar o pescotapa em quem deu um cascudo nele. É, que no caso foi aquele bucho ali que tá entrando no mato. É, mas não vai ser o Alan que vai dar um pescotapa nele não, hein? Maluco, vamos falar sobre o espinossauro. Originalmente, o dinossauro antagonista do filme ia ser o Baryonyx, que é um bicho parecido com um espinossauro por conta do focinho longo. Só que ele era menor que um tiranossauro e a produção queria pra esse filme um bicho que fosse maior e mais feroz que um tiranossauro. Então decidiram trazer pro filme o maior predador terrestre que já habitou o planeta, o espinossauro. Que nesse filme é completamente diferente de um espinossauro da vida real, mas eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre quem é o espinossauro. Então se você quiser saber mais do espinossauro da vida real, dá uma checada lá depois. É batata. Enfim, a questão é que o espinossauro desse filme me deu muito medo quando criança. Mano, conseguiram fazer esse bicho ficar aterrorizante. Foi por causa dele de eu ter preferido ver Shrek do que Jurassic Park 3 no cinema. Então assim, isso eu dou um crédito pra produção. Queriam colocar um bicho assustador no filme, conseguiram. E a primeira aparição dele é o bicho correndo pra meter os dentões no Cooper. E eu não sei explicar o porquê, mas quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu fiquei horrorizado pensando na dor que o cara deve ter sentido. Assim, se liga nesse freeze frame, dá pra ver os olhinhos do cara pulando. Os protagonistas tentam fugir de avião, só que ele bate na vela óssea do espinossauro e cai no meio do mato. Ah, mas pelo menos tá todo mundo bem, né? Porra nenhuma, lá vem o espinossauro aterrorizar os protagonistas e caraca, que sequência incrível. Eu fico agoniado na hora que o espinossauro devora um doidão e na hora que ele dá a primeira mordida na perna dele, voa uma singela gotinha de sangue no rosto da loirinha. Eu nem tenho muito o que dizer, eu simplesmente amei essa sequência. A galera desesperada e o espinossauro tocando o terror. Geral consegue escapar, mas apenas para encontrar um tiranossauro, que tava comendo um deliciasauro. O pessoal acidentalmente atrai o tiranossauro para o espinossauro e temos a primeira luta entre dois dinossauros gigantes na franquia de Jurassic Park. Algo que pra mim, que amava filmes de monstros gigantes lutando, foi demais, até o momento que o espinossauro quebrou o pescoço do tiranossauro. Quando eu vi isso pela primeira vez, a minha reação foi essa. Como assim o rei dos dinossauros foi derrotado por esse pato corcunda? Eu não tô nem aí se eu tinha medo desse bicho. Ninguém bate no tiranossauro. Porra, tu fala Jurassic Park, tu lembra do quê? Daquela logo linda que tem um esqueleto de quê? De um tamanduá? Não, de um tiranossauro. Eu entendo que a ideia era mostrar que esse espinossauro é um dinossauro maior e mais feroz que o tiranossauro, mas a produção por um instante pensou que eles mataram um dinossauro que fez todo mundo ir pro cinema ver o primeiro filme? Eu até teria aceitado o tiranossauro ser derrotado e depois voltar para um round 2, mas porra, matar o tiranossauro?
Enfim, ao menos esse tiranossauro não era a Rexy, a tiranossauro do primeiro filme, e outra que tem todo um porquê mais explicadinho do espinossauro ter ganho essa luta que eu de novo comentei no meu vídeo sobre quem é o espinossauro. Acho que tá mais do que claro que você tem que ir lá assistir esse vídeo depois desse, né? Tá, seguindo a história, Alan descobre que Paul e sua esposa Amanda estão na verdade procurando seu filho Eric. Tá ligado o moleque que se perdeu na ilha no começo do filme? Então... Outra parada que Alan e Billy descobrem é que Paul e Amanda são ricos porra nenhuma. E que toda a história deles se aventurarem pelo mundo era mó caô só pra convencer o Alan de que eles realmente só queriam dar um rolê sobrevoando a ilha. Ah, quer dizer que a gente não vai ter o nosso Jurassic Park no espaço? Também, mas o que isso real quer dizer é que o cheque que o Paul assinou no começo do filme não tem fundo. Então, eles estão em um lugar mais perigoso que a Cidade de Deus e nem vão ser pagos por isso. Outra parada que eu acho tão interessante como toda a discussão que o Alan levanta sobre os raptores inteligentes é quando ele e o Billy começam a discutir sobre o espinossauro. Billy fala que acha estranho uma espécie dessa ter atacado eles porque o espinossauro não constava na lista de espécies que a InGen recriou. E o Alan responde que de fato essa espécie não fazia parte da lista e que teme o que mais a InGen pode estar tramando. Essa fala é excelente porque levanta algumas grandes questões. Seria o espinossauro o primeiro dinossauro híbrido? Por que a InGen criou esse espinossauro? Estaria a InGen cogitando a possibilidade de comercializar esses dinossauros em uma espécie de mercado obscuro como o que vamos ver futuramente em Um Reino Ameaçado? Esse espinossauro foi criado sobre ordens da direção superior da InGen? Ou foi o Dr. Wu que deu a louca e começou a experimentar seus primeiros projetos de híbrido com essa espécie? Tá, eu sei que é dito em Acampamento Jurássico que o Scorpius Rex é o primeiro dinossauro híbrido criado pelo Dr. Wu, mas eu gosto de pensar que o espinossauro foi o primeiro protótipo. Isso seria interessante porque justificaria o porquê desse espinossauro não se parecer com um espinossauro de verdade. Seguindo, o Alan tá nem aí pro filho desaparecido do Eric e da Amanda e fala que eles devem ir pra costa pra tentarem ser resgatados. Porém, a caminho de lá, eles se deparam com um parapente do Bucha que levou o Eric pra essa roubada. Alan pergunta se Billy conseguiria voar nesse parapente e ele fala que, é claro, se o Bucha conseguiu, por que eu não? Só que o lance é que quando eles puxam um parapente, vem um esqueleto todo podre e carcomido do Bucha. Tá aí uma crítica comum desse filme que eu vou ter que concordar com todo mundo. Essa personagem Amanda literalmente só tá aí pra gritar escandalosamente. Me faz lembrar a Anne Darrow no primeiro King Kong, que só tava lá pra gritar pro gorilão. Mas, voltando. Beleza, a cena é assustadora, eu fiquei com medo quando vi isso quando mais novo, só que o problema é que, momentos antes do esqueleto chegar e dar um oi, a galera encontra uma câmera que o Eric tava usando pra filmar a viagem toda. E quando o Eric se desprendeu do parapente, o Bucha ainda tava vivo e bem. Então, como é que o Bucha morreu? O Eric falou, "Aê, segura aí que eu vou arrumar ajuda", e nunca mais voltou? Que filha da puta! Antes de seguir com a jornada, o grupo descobre que estão próximos de um ninho de Velociraptors e que provavelmente já estão sendo observados por eles. Eles apertam um passo e acabam encontrando um laboratório abandonado da InGen. E adivinha só, essa é outra cena que eu acho extremamente interessante, porque eles vão lá, né, procurar o Eric. Só que enquanto eles estão lá procurando ele, o grupão se depara com uma incubadora cheia de experimentos de criação de dinossauros. Vemos principalmente o que parece ser um embrião de um espinossauro, o que reforça essa minha teoria desse espinossauro ser um híbrido, ou apenas uma abominação criada por propósitos nunca revelados. Tanto que Amanda pergunta pro Alan, então é assim que se cria dinossauros? E o Alan responde, não, é assim que se brinca de Deus. Tá aí mais um filme que, de certa forma, é um filme de monstro gigante que alerta a humanidade que não devemos tentar domar a natureza, porque definitivamente algo pode dar errado. Para um filme que é considerado por muitos o pior da franquia, toda essa sequência e principalmente essa fala, pra mim, é muito boa. Agora, chega de momento reflexão, bora pra ação. Olha aí, nosso querido Velociraptor de volta com um visual completamente diferente dos últimos filmes. Eu admito que eu prefiro os Velociraptors do primeiro e do segundo filme, mas esse não é ruim. Ele tem um visual único e talvez seja o primeiro dinossauro da franquia que foi apresentado com penas. Tá aí outra coisa que mais uma vez eu dou crédito ao Jurassic Park 3. Foi esse o filme que começou a introduzir aos poucos na cabeça das pessoas que alguns dinossauros, os raptores principalmente, eram criaturas com penas. E outra que eu achei demais que esse Velociraptor tecnicamente tem um penteado moicano descolado. E ele faz som de galinha também.
provando que não é porque um dinossauro é tipo uma galinha gigante que ele não é um bicho perigoso. O Alan constata que esse cocoricó que o Velociraptor tá fazendo é um chamado de ajuda, o que, mais uma vez, reforça a teoria do Alan sobre os raptores inteligentes. O grupão consegue escapar do Velociraptor, só que ele chama sua gangue pra destroçar geral. E aí tem uma sequência incrível onde o Alan e os outros se enfiam em um monte de coritossauro, de parasaurolophus, e aí vem os Velociraptors correndo atrás que nem um monte de ave e... sei lá, eu simplesmente adoro essa sequência. O pessoal se divide e o carequinha dá de cara com um Velociraptor. E eu lembro que foi agonizante na hora que o bicho crava a garrona nas costas do mané. Mais uma prova de inteligência dos raptores. Os bichos arrastam o corpo do carequinha até a árvore onde está o Billy, a Amanda e o Paul, e eles quase descem para buscar o cara, porém, na real, essa porra era uma armadilha dos raptores. Realmente, depois de abrir porta e se comunicar e agora armar armadilhas, só falta eles andarem em cavalos e usarem espingardas, e aí podemos ter um planeta dos dinossauros. Eu preciso comentar isso. No Lego Jurassic Park, quando eles recriam essa cena, como é uma cena muito violenta, os Velociraptors literalmente armam uma armadilha para os protagonistas. Eu achei isso muito bom e eu não consigo mais ver essa cena de Jurassic Park 3 sem lembrar disso. Mas tá. E aí, cadê o Alan? Ah, sim, sendo cercado por vários Velociraptors, mas relaxa, eles não estão interessados no seu celular, só no que tem dentro do seu bucho. E eu lembro que quando eu vi essa cena no trailer, eu fiquei ansioso e pensando, caraca, mané, como é que o Dr. Alan vai sair dessa? E felizmente no filme ele é salvo pelo monstro do saneamento básico filme. E se você não sabe que monstro é esse, você definitivamente precisa conhecer esse filme nacional. Ai, meu Deus do céu! Meu coração não aguenta! Mas na real, quem salva ele é o Eric, o moleque que o grupão tá tentando resgatar. Mas, caraca, o moleque é tão habilidoso na sobrevivência na selva que daqui a pouco é ele que vai ter que salvar o grupão. O moleque não apenas conseguiu sobreviver esse tempo todo na ilha, mas como conseguiu vasculhar a região em busca de suprimentos e armas para se defender e, pasmem, ele conseguiu até mesmo urina de T-Rex para afastar os pequenos predadores. O Alan pergunta com uma voz muito preocupante como é que ele conseguiu isso e o moleque solta. Você não quer saber. Claro que eu quero saber, e o fato de você não ter dito nada só me faz pensar que você ordenhou o pinto de um tiranossauro. É essa a imagem que você quer que eu tenha de você? Deixando isso de lado, tá aí outra cena que eu gosto desse filme. O momento que o Eric comenta, você é o Alan Grant, e aí começa a tocar aquela música tema de Jurassic Park. Bateu aquela sensação de nostalgia. Eric não apenas conhece Alan e o seu trabalho, mas como também leu o livro do Ian Malcolm sobre o caos que ele tanto falou no primeiro filme. E o que o Eric achou desse livro? Chato. O Alan sorri concordando, quase que falando, realmente chatão mesmo. Os dois começam uma jornada para encontrar o restante do grupo e só pra tirar uma onda, o moleque fala que tem uma garra de Velociraptor. Caralho, o que mais ele tem? As vigas roubadas da perimetral? Tá, aí vem a parte mais absurda de toda a franquia de Jurassic Park. Se isso é bom ou não, fica a seu critério. Eric escuta o toque do celular do pai dele e ele corre em direção ao barulho e olha que bonitinho. Geral se reencontra, aquela felicidade, abraço, beijo, broderagem. E aí o Kirby pergunta como é que Eric achou eles, e ele responde, ouvi o toque do teu celular. Aí o Kirby, assustado, fala que a última vez que ele pegou o telefone foi pra emprestar pro Nash. Lembra? O cara que tava pilotando o avião e... tá de sacanagem. O toque do celular tá vindo do estômago do espinossauro. Vai tomar no cu, ô filmezinho, hein? Aí beleza, né? Começa aquela correria, né? O Alan e o Eric encontram um buraco na cerca mais conveniente no mundo. E aí pronto, né? Tá safe. Ao caralho, o espinossauro arrebenta a cerca, mas os protagonistas conseguem correr pra outro complexo e trancam a porta. Tá de sacanagem, o espinossauro acabou de arrebentar a cerca no atropelamento corporal e ele não consegue fazer o mesmo com essa porta? Se fosse um Velociraptor, já tinha aberto essa porta rapidinho. Dentro desse complexo, o Alan faz uma terrível descoberta. Billy roubou os ovos dos raptores e por isso eles estão os perseguindo. Billy fala que fez isso na melhor das intenções porque queria financiar a escavação por mais tempo, e o Alan fica puto e manda uma frase que, honestamente, eu concordo pra caramba. As piores coisas imagináveis foram feitas com a melhor das intenções. E parando pra pensar, realmente foram. Mas
Mas eu acho que o filme só quis reforçar mais uma vez o quanto ruim foi essa ideia de trazer os dinossauros de volta à vida. Em vez de jogar os ovos fora, Alan os guarda com o objetivo de devolver para os raptores caso eles os encontrem mais tarde. O grupo segue jornada em direção a um barco que pode levá-los para a costa da ilha, e aí temos uma sequência que honestamente eu acho foda demais. O grupo acaba parando numa gaiola de pterodontes e, maluco, a primeira aparição do pterodonte é aterrorizante. Eu lembro que eu tomei um susto quando vi esse bicho pela primeira vez. Eric é carregado pelo pterodonte para o seu ninho e os filhotes, morrendo de fome, partem para devorar o moleque. Billy, provavelmente tentando se redimir pela cagada de ter roubado os ovos dos raptores, usa o parapente do otário do começo do filme para resgatar o Eric. E eu preciso comentar isso, eu não sei porquê, esse momento que o Eric tá sendo atacado pelos filhotes de pterodonte me lembra muito Harry Potter. Billy consegue resgatar Eric, que pousa em segurança no rio. Ok, e logo em seguida o resto dos protagonistas cai no rio também. Ó, o pterodonte aí! Morreu, ok. O parapente do Billy fica preso em umas pedras, o obrigando a soltar a mochila, o que faz ele cair no rio também. Mas geral se deu bem no rio, claro que ele... os pterodontes começam a meter o bicão nele. Eu gosto dessa cena que um dos pterodontes olha pra câmera com uma cara de... Tu é o próximo, mané. O pessoal foge para o barquinho, e um detalhe interessante é que quando eles saem da gaiola, tem um take mostrando que a porta ficou aberta. Guarde essa informação para mais tarde. Em seguida, temos uma outra cena bonitinha onde o Eric lamenta a morte do Billy, e Alan explica que a última coisa que ele disse para Billy é que ele não era melhor que as pessoas que construíram esse lugar. Alan diz que foi um erro ter dito isso porque Billy só era jovem e burro. Não, caô. Mas ele explica que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que querem ser astrônomos e as que querem ser astronautas. O astrônomo estuda o espaço de um local seguro, e o astronauta é aquele que vai pro espaço e vê a parada ao vivaço. Como paleontólogo, Alan sempre quis ser um astrônomo, enquanto Billy queria ser o astronauta e ver os dinossauros ao vivaço. Eric responde Alan dizendo: "Sabe, Dr. Alan, Billy estava certo." Tava sim. Por que você não diz isso pra ele então? Depois desse diálogo, temos aquela cena bonitinha mostrando os dinossauros com toda a sua glória e cruz credo, esse braquiossauro tá aterrorizante. Ele parece uma lombriga, não, melhor, ele parece um filhote de xenomorfo que acabou de sair do bucho de alguém. Eu duvido que pessoas normais na vida real estariam olhando pra essa porra com cara de "Oh, que bonitinho." Ia tá todo mundo berrando, gritando em desespero, tipo quando barata voadora entra em casa. Seguindo, temos uma cena bem merda. Literalmente, os protagonistas escutam um toque do celular e correm em direção a ele. Sim, da última vez eles encontraram o espinossauro, mas dessa vez eles encontram merda de espinossauro. Ai, mas que coisa, eles enfiando os braços nesse monte de bosta, puta que... Enfim, Alan encontra o celular, mas... Opa, olha quem vem lá. É um ceratossauro que faz porra nenhuma. Também os caras fedendo a merda. Tu comeria um hambúrguer fedendo a merda? Enfim, seguindo com a jornada, o grupão agora tá com o celular, mas só tem bateria pra uma chamada. Alan decide ligar pra Ellie pra ela mandar um resgate, né? Só que o filho dela que atende. Aí o Alan começa a pedir desesperadamente pro moleque entregar o telefone pra mãe, e o moleque até que vai, só que no meio do caminho tá passando Barney e seus amigos. E do outro lado da linha também, só que a versão Adult Swim. Pois é, o espinossauro encontra os protagonistas e maluco, que cena foda. Eu não sei explicar o porquê, eu sei que esse é um filme super criticado pelos fãs, mas eu simplesmente adoro essa cena. O espinossauro tá aterrorizante e quer devorar os protagonistas de qualquer jeito. Antes de afundar, Alan consegue passar o recado pra Ellie que ele tá fudido no rio do sítio B. E só pra deixar claro o recado, Charlie faz questão de imitar um dinossauro pra Ellie perceber que tem um dinossauro atacando eles. Beleza, né? A cavalaria tá vindo. Agora eles só precisam sobreviver ao espinossauro, né? Eu adoro o momento que o Paul Kirby sobe em cima de um guindaste pra chamar a atenção do espinossauro e ele meio que olha rugindo, quase que falando: "É o que tu quer? Para de encher o saco!" E mais uma vez, graças aos fantásticos poderes da conveniência, Alan encontra uma arma sinalizadora e dispara contra o espinossauro.
E aí o sinalizador incendeia a gasolina do barco que estava vazando durante o ataque. E depois de um take foda do espinossauro rodeado de fogo, ele foge. E essa é a última vez que vemos ele no filme. Agora só vamos ver ele daqui a 20 anos em Acampamento Jurássico. Ô meu caralho! Como eu disse, eu acho essa cena foda, mas eu tenho que admitir. Que clímax fraquinho. Tinha que ter rolado alguma coisa a mais. Eu até tenho algumas ideias, mas eu vou comentar daqui a pouco no final do vídeo. Até porque eu quero muito falar desse final que... puta merda. Então, os protagonistas estão chegando na costa, só que parou, tenta nada, carteira, celular, sem gritar, hein, sem gritar. Pois é, os Velociraptors metem um arrastão nos protagonistas, mas relaxa que eles só querem os ovos roubados. Compreensível. Aí eles devolvem os ovos, só que o Alan, por algum motivo, decide mandar um som na flautinha de Velociraptor. Aí ele começa a soprar a flautinha e começa a sair um barulho, só que os Velociraptors começam a ficar doidos porque o Alan não faz a menor ideia do que ele tá dizendo pros Velociraptors, e os Velociraptors podem estar entendendo qualquer merda. Tá, aí a líder do bando meio que fala, deixa essa merda pra lá porque esse cara tá claramente doidão. Aí eles se viram e vão embora. Aí eu pergunto, qual foi dessa cena? Mostrar que os Velociraptors são inteligentes e se comunicam? Isso meio que já tinha sido mostrado e de forma muito melhor. Foi mostrar que é possível talvez se comunicar com essas criaturas, fazendo talvez com que um dia seja possível, sei lá, treinar elas... eu não sei. Sua opinião deve ser melhor do que a minha. Talvez seja pra mostrar que o Alan conseguiu afastar os raptores na lábia. Não é nem o Alan que afasta os raptores, é o som dos helicópteros de resgate. Pois é, tá aí o final do filme. Parece que o roteirista, se é que tinha isso na produção, simplesmente falou, chega dessa palhaçada e meteu o famoso final foda-se. Do nada aparece o exército e resgata eles. Tá, como a Ellie conseguiu convencer o exército a vir resgatar ele se durante o filme todo o Paul fica falando que a embaixada americana tá cagando pra essa situação e... pera, putz, agora que eu entendi esse bagulho. Tá ligado o marido da Ellie? Naquela cena do jantar é dito que ele é secretário de estado. Então a Ellie deve ter feito esse mané mandar o exército resgatar eles. Entendi essa parada, mas o final ainda é uma merda. Porra, se já vai meter o exército na parada, por que não botaram eles pra aparecer na cena lá do espinossauro cercado de fogo? Imagina só, um resgate no meio da chuva com o rio pegando fogo e o exército atirando no espinossauro enquanto a galera tá sendo resgatada. Isso ia ser foda! E se eu puder ter a liberdade pra meter o roteirista maluco, já que vocês querem tanto meter a flautinha de Velociraptor, por que o Alan não usou ela pra pedir socorro pros Velociraptors? Aí teremos o exército e os raptores contra o espinossauro. Isso ia ser demais. Mas ficamos aí com essa cena da galera sendo resgatada e olha, o Billy tá vivo. Que bom. E ele pegou o chapéu do Alan. Que bom de novo. Aí o filme termina com os protagonistas indo embora da ilha, até que de repente, os pterodontes que atacaram eles mais cedo escaparam da gaiola porque algum idiota deixou a porta aberta. Agora eles estão indo para algum lugar fazer um ninho de acordo com o Dr. Alan. O filme termina com uma música bonitinha, mas, honestamente, fudeu, temos dinossauros fugindo da ilha. Isso não é uma coisa boa. Eu acho que essa cena teria funcionado melhor se fosse tipo assim... Os protagonistas vão embora de helicóptero e aí corta pros créditos e aí no pós-crédito apareceriam os pterodontes voando, dando um indício que o próximo filme seria sobre os dinossauros deixando a ilha. Mas não... Nunca foi dito o que aconteceu com essa família de pterodontes e o filme sequência, 14 anos depois, não tem nada a ver com os dinossauros escapando da ilha. Assim, esse momento eventualmente chegaria na franquia no filme de 2018, O Reino Ameaçado, mas honestamente, eu acho que o quarto filme de Jurassic Park, no caso, o primeiro Jurassic World, já deveria ter apresentado esse conceito. Mas enfim, tá aí Jurassic Park 3, odiado por alguns, adorado por outros, mas o meu consenso é...
Ok, é um filme divertidinho, ele tinha muito potencial e muita coisa poderia ter rolado nele. O conceito de experimentos com dinossauros híbridos e os dinossauros fugindo para o continente poderia ter sido apresentado aqui, mas a produção preferiu ficar numa história simples e sem graça. Teria sido tão melhor ter trabalhado um dos roteiros recusados, como o da doença dos dinossauros que poderia passar para os humanos. E bem, depois de Jurassic Park 3, a franquia adormeceu por um tempo e os dinossauros ficaram afastados do cinema. Seria esse o fim da dinomania dos anos 90? As pessoas finalmente ficaram de saco cheio de dinossauros? Eu tenho certeza que não, porque surpreendentemente em 2015, a Universal Pictures reviveu a franquia com Jurassic World. E por mais que a temática do filme fosse justamente as pessoas estarem ficando de saco cheio de dinossauros, a bilheteria do filme disse outra coisa. Naquela época, eu fiquei muito feliz em descobrir que tantas pessoas ainda gostam dessas criaturas que são tão importantes para mim. Mas e aí? O que eu achei do primeiro Jurassic World? Bem, isso é assunto para o próximo Desmaratonando, onde nós vamos começar a analisar essa nova trilogia jurássica. A gente vai viver! A gente vai morrer! Corre, negada! Andy, calma! Isso é um esqueleto, são ossos! Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!